Olá a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. Hoje a gente está dando início à segunda temporada do A Parte da Parte. Queria agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram esse projeto possível, a Jusmundi e o Queen Emanuel. E queria agradecer especialmente ao André Luiz Monteiro, que é o off-counsel do Queen Emanuel, que é o idealizador desse projeto e que nos ajuda aí selecionando nomes incríveis, e todos os que já participaram da primeira temporada. Está disponível no YouTube para quem não assistiu. E passar a palavra para o André para começar o papo de hoje. Oi, André, tudo bom? Oi, Lauro, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui no canal Arbitragem, a plataforma mais importante de arbitragem do Brasil. E estar mais uma vez na segunda temporada agora do A Parte da Parte, que é um projeto, eu acho, muito importante, né? Nós sempre vemos nos eventos de arbitragem árbitros falando, advogados falando, professores falando, e só algumas vezes os clientes, as partes, né? Aquele que realmente sofre, assim, comemora a vitória e sofre a derrota no bolso. E esse é um projeto que a intenção é essa, dar voz ao cliente, dar voz à parte, para que ele diga o que ele gosta na arbitragem, mas para que ele diga o que ele não gosta também. Porque é só assim que a gente consegue melhorar o Instituto e avançar. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo nessa entrevista o Lucas Lapa, que é o Head de Legal para Brasil e Argentina da Alstom. E como co-entrevistadora, a minha amiga Silvia Pachikowski, que é sócia do Hélio Batista e também vice-presidente do Câncer CBC. Eu vou partir direto para as perguntas. Lucas, conta um pouco para a gente da sua trajetória profissional até chegar à Head de Legal da Alstom para Brasil e Argentina. Oi, André. Então, primeiramente, só agradecendo o seu convite, tá? E do Lauro. Muito interessante participar dessas entrevistas. Eu vi várias muito interessantes e também agradecer a participação da Silvia. Bom, eu vou tentar ser resumido, mas 20 anos de carreira e trabalhando em vários lugares pode ser uma história um pouco longa. Primeiro, eu sou de Salvador, tá? Eu sou formado pela Federal da Bahia e eu estagiava, né, e advogava num escritório pequeno em Salvador, quando me formei, e decidi que eu queria buscar outros negócios mais complexos, trabalhar com grandes empresas, nessa área de direito empresarial. Então, há quase 20 anos, decidi que eu deveria vir para São Paulo, como muitos vieram, né, digamos assim, arriscando, e eu já tinha alguns amigos aqui, já tinha uma pequena noção do mercado, consegui algumas entrevistas logo no primeiro mês e acabei sendo contratado como advogado trainee no Hélio Batista. Então é uma boa coincidência que a Silvia está aqui, representante desse escritório que eu tenho muito apreço, que foi onde eu comecei minha carreira aqui em São Paulo. Tenho amigos que estão até hoje lá, inclusive. E eu comecei trabalhando já na área de infraestrutura. Era uma área específica de infraestrutura. Então, era mais a parte de consultivo, contratos, grandes projetos. Vamos lembrar que nessa época a gente estava no primeiro governo Lula, com muito investimento na área de infraestrutura, PAC, Petrobras, com muitos projetos. Então, as construtoras estavam no boom, você tinha muitas empresas, indústrias, ampliando seus parques e tal. Então, foi um período intenso para a área, né? E também foi quando eu comecei a ter contato com arbitragem, porque, né, como é notório, o Hélio Batista é um escritório destacado nessa seara da arbitragem, né, nacional e internacional. Então, eu, na equipe de infraestrutura, acabava apoiando também a equipe de arbitragem em alguns casos que a gente tinha. E eu confesso que foi meu primeiro contato. Na faculdade, eu nem tinha tido zero contato com a arbitragem, eu já comecei na prática no Luiz Olavo Batista. Então, eu fiquei lá cerca de 2 anos, depois era na equipe do Maurício Almeida Prado até, depois o meu chefe direto fez transição de escritório, como muitos, e eu acompanhei. Fiquei 3 anos no Emerenciano e Baggio, e também
ainda nesse período aí, auge da infraestrutura, diversificando, trabalhando para várias empresas brasileiras e estrangeiras também, nos projetos aqui no Brasil. E aí o que eu senti nesses 5 anos trabalhando nesse setor é que eu tinha interesse de ser in-house, né? Engraçado, você trabalha tão envolvido nos projetos, com as empresas, etc., que você fala, eu quero experimentar o outro lado ali da força e ver se eu vou me sair bem ou não. Então eu tive essa vontade. Eu ainda saí, fiquei um período no Felsberg, também um escritório conhecido aqui na área de infraestrutura, mas eu já estava buscando essa transição. Eu acabei recebendo um convite para trabalhar na CSN, com o Vitor Madeira também, que é alguém que atua muito com arbitragem, uma indicação do Júlio Bueno, que eu vi que fez uma entrevista com você também aqui no canal, a quem eu conhecia. Enfim, entrei na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa que tem um jurídico muito competente, muito extenso, então ainda era um pequeno escritório de advocacia ali interno, também nessa área de infraestrutura e construção. Depois de alguns anos, eu recebi um convite para ir para a construtora Queiroz Galvão, e aí fui para o lado de construção mesmo, na área do mercado internacional, e uma posição mais generalista. Então, eu comecei, e mercado América Latina e África. Eu comecei a ver as arbitragens, coordenar, etc., né, do lado de in-house. Fiquei um tempo no Rio, e aí já veio um período complicado para esse setor, era pré-Lava Jato, Lava Jato. Acabou que a empresa me fez um convite para ir para a África, ficar como gerente jurídico expatriado na África, cuidando de alguns países africanos. Eu mudei para Gana e fiquei lá cerca de 2 anos. Foi interessante, trabalhei com contratos FDIC, todos que prevêem também arbitragem, solução de controvérsias, mas não tive muito na prática isso. O mercado africano não está tão desenvolvido para surgir nesses casos, que eventualmente pode surgir, mas enfim. E eu também tive a oportunidade, nesse período, de trabalhar num projeto próximo com a Bombardier Transportation. Então, depois de 2 anos, eu já queria voltar para o Brasil, acho que meu tempo fora estava encerrando, e casou que tinha uma vaga de gerente jurídico na Bombardier Transportation aqui em São Paulo. Então, eu regressei diretamente para São Paulo para ser gerente jurídico de uma área de negócio para a América Latina. E aí, outro patamar, né, eu diria, aí multinacional, aquela interação com advogados de muitos países, tanto na América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, que a Bombardier era canadense, e aí também uma diretriz clara de que a empresa prefere trabalhar com arbitragem. Os contratos tenham cláusula arbitral. Então, comecei a atuar mais diretamente, tanto com arbitragem nacional e internacional. Depois de 3 ou 4 anos, a Alstom adquiriu a Bombardier Transportation, mas o Ways of Work é muito semelhante, eu diria. Também essa recomendação para você atuar com arbitragem, sempre que possível. Inicialmente, eu fiquei responsável pelos projetos da Bombardier e alguns outros países de América Latina, e mais recentemente eu assumi o cargo de Head de Brasil e Argentina, e nós temos em curso algumas arbitragens agora, então eu estou coordenando essas arbitragens aqui no Brasil. Obrigada, Lucas. Queria cumprimentar a todos, agradecer o canal Arbitragem, ao Lauro Parente, André, pelo convite. É sempre uma alegria poder estar aqui neste canal, nessa grande plataforma hoje de conhecimento e conteúdo da arbitragem. Um prazer compartilhar contigo esse momento, Lucas, e também salientar, como o André disse no começo, a importância de ouvirmos aí o nosso cliente, né? Ouvir o porta-voz técnico, né? Do cliente, que vive também o maior problema, que é o seu cliente interno, né? O seu CEO, o CFO, o board, quer dizer, esse report da porta do jurídico para dentro, que a gente sempre sabe que é um calcanhar, um grande detalhe. E ouvindo a tua trajetória, parece uma radiografia um pouco, né? Uma linha do tempo da própria história da arbitragem no Brasil, né? Que começou pequenininha,
nas faculdades que ainda nem tinham esse conteúdo programático, aí você cai num escritório ponta de lança com o professor Luiz Olavo para trabalhar nessa área ainda pequena, e depois vem evoluindo até você cair nos grandes casos, que eu acho que é o percurso que a própria arbitragem fez e que se esparramou e que se espalhou, e que este canal é também responsável por essa grande divulgação. Então, é interessante como essa perspectiva também das carreiras, né, nos últimos 20 anos, aquilo que a gente fala que a arbitragem se tornou um sucesso de divulgação e de trabalho no Brasil como uma área efetiva da advocacia, uma área efetiva de trabalho. E aí, ouvindo essa tua descrição de atividade in-house, quando você assume Bombardier e vem até hoje nos casos da Alstom, e mesmo antes nos contratos de infraestrutura que você participou pelo lado construtora, a gente queria entender um pouquinho de você, quais tipos de casos, né? A gente sabe que sempre existe uma análise econômica do contrato para a escolha da forma de solução de conflitos, mas como você, pelo cliente, enxerga essa seleção? Vou trabalhar com arbitragem, vou trabalhar com o Poder Judiciário? Existe uma discussão caso a caso? Como isso é implementado dentro da companhia, Lucas? Por favor. É uma excelente questão, Silvia. Veja, atualmente a Alstom é a segunda maior fabricante de trens e metrô hoje no mundo, né? E no mundo ocidental, tirando o mercado chinês, seria a primeira. Então, a gente tem como diretriz global buscar trabalhar com arbitragem, seja nacional ou internacional. Mas, claro que tem alguns casos, como você falou, Silvia, que a análise econômica é fundamental. Então, contratos menores, de curto período, prestação de serviços, por exemplo, locação, o que seja, que um eventual litígio não vale nem os custos da arbitragem, não vale a pena você estabelecer. Agora, via de regra, contratos com nossos clientes, quando possível, né? Preferimos que seja arbitragem, com grandes fornecedores, que a gente tem relações comerciais de longo prazo, também preferimos arbitragem. Ou com parceiros, etc. Acho que, via de regra, o mundo empresarial, e principalmente no âmbito das multinacionais, se sente mais confortável com cláusulas arbitrais. Claro que a gente antecipou, acho que o André que já mencionou, tem as coisas positivas e negativas que acho que a gente vai conversar durante esse bate-papo, mas ainda em linhas gerais, via de regra, é isso, considerando a complexidade do caso, considerando a especialidade dos árbitros contra talvez um juiz não tão especializado, ponderando aí também se você tem necessidade de perícia técnica e contábil, porque na arbitragem a gente consegue fazer isso num trabalho mais dedicado, né, mais detalhado. Então, considerando esses fatores, considerando a celeridade do procedimento, que infelizmente não está tão célere como a gente gostaria, mas ainda assim muito mais célere que o Poder Judiciário, e os custos. No final das contas, a gente tem que ponderar esses fatores aí e decidir. Mas, via de regra, para os contratos mais complexos, como esse que eu citei, clientes, parceiros e fornecedores, a gente prefere a arbitragem. E, Lucas, só um ponto. A confidencialidade da arbitragem faz parte dessa escolha também? É relevante para o seu cliente, quer dizer, para a Alstom, nessa hipótese, a existência do sigilo na arbitragem, ou se falarmos de uma arbitragem aberta, isso não seria um ponto relevante? Como é para vocês isso? É relevante. Boa lembrança sua. É relevante, sim, porque nos processos arbitrais a gente vai, às vezes, no nível de detalhamento do negócio da empresa, das provas, etc., que você não tem interesse que não seja confidencial. Então, é importante também a confidencialidade. A gente tem arbitragem com a administração pública, que isso é um pouco ponderado, né? Mas é um ponto bastante relevante também a confidencialidade. Legal, Lucas. Obrigado. Eu ia te perguntar
se a opção pela arbitragem é também uma decisão de negócio. Eu acho que você, no fundo, já acabou respondendo essa minha pergunta na pergunta anterior, né? Quer dizer, eu acho que a sua resposta foi que de fato é, né, uma decisão de negócio. Então, eu vou fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: quer saber se você já participou, né? Acho que assim, pelo que você mencionou nas suas experiências, inclusive fora do país, imagino que a resposta é sim. Não, mas vamos lá. Se você já participou de arbitragens internacionais envolvendo advogados, árbitros estrangeiros, se você sentiu alguma diferença, que diferenças assim você podia apontar para a gente? Certo. Eu vou fazer uma introdução até com a pergunta sobre decisão de negócio. Realmente é uma decisão de negócio, mas às vezes não é uma decisão da parte, né, da empresa, porque é uma decisão contratual. Então, às vezes, a gente que trabalha com contratos públicos, edital, e o contrato prevê Poder Judiciário, por exemplo, não cabe a gente discutir, às vezes até empresas privadas preferem. Então, é uma decisão de negócio, mas que depende aí, efetivamente, das negociações parte a parte. Por mais que uma empresa prefira, às vezes você não consegue que a gente siga pela arbitragem. E com relação às arbitragens internacionais, sim, eu já participei de algumas, André, mais no âmbito da América Latina, e eu posso te falar que a estrutura é similar, mas eu já percebi algumas diferenças. Por exemplo, eu já atuei em Equador, Chile, Colômbia, Peru. Eu vejo hoje, por exemplo, comparado com o Brasil, uma preocupação maior na celeridade do processo. Esses países estruturam um cronograma de arbitragem mais célere, via de regra. Isso eu tenho notado. Por exemplo, uma arbitragem recente na América Latina, que é que me chamou a atenção, que o requerimento de arbitragem já era a manifestação inicial, segundo o procedimento da Câmara, entendeu? Então, eles já pulam essa etapa e você já apresenta a sua manifestação inicial com requerimento de arbitragem. Então, é fundamental a gente trabalhar, claro, né, nos diversos países, trabalhar com os escritórios locais que entendam bem do regulamento, da lei, para a gente poder navegar bem nessa situação. Às vezes, a diferença também com relação à escolha de árbitros, com a celeridade, como eu já falei, e um ponto também que eu noto é que em outros países estão usando mais mediação, conciliação, dispute boards, que previamente a arbitragem do que no Brasil. Na Europa também, recentemente, no caso da Alemanha, a gente trabalhou dessa forma. Então, eu vejo que eu sei que o Brasil já está no desenvolvimento para esses métodos alternativos, inclusive, né, mediação, conciliação, dispute board, mas eu estou vendo isso mais desenvolvido em outros países. São umas diferenças assim que eu notei. Interessante, Lucas, esse prisma da apresentação dos argumentos, né, de toda a peça jurídica no requerimento de arbitragem, que aí eu tenho um ponto aqui, isso não é discussão para agora, mas só para deixar consignado aqui, que tem a dificuldade depois da indicação do tribunal arbitral, né, que ainda é um momento de instabilidade, por isso que a gente acaba optando no modelo uncitral de não ter a indicação do árbitro, não ter a apresentação de todos os argumentos inicialmente, até que o tribunal arbitral esteja constituído, né, porque teria aí um desequilíbrio de armas na indicação do tribunal arbitral. Mas é algo a se pensar um pouco em termos de timing, né? E eu vejo que a tua preocupação, quer dizer, que se tem uma crítica tua à arbitragem hoje no Brasil, é um pouco celeridade, né? Não está acontecendo tão rápido quanto ia e que pese seja muito mais rápido que o judiciário. Como você vê o que poderia, no dia a dia, o que você acha que poderia ser aprimorado para facilitar esse desenvolvimento mais rápido da arbitragem? Acho que você tocou num ponto que eu já mencionei, que realmente é uma preocupação para a gente, que é a celeridade. Porque a partir do momento que a gente tem procedimentos arbitrais muito demorados, ainda não chegando num prazo do Poder Judiciário, principalmente se você considerar tribunais superiores, mas ainda assim,
4, 5, 6 anos, em alguns casos, a gente já tem, fica difícil, inclusive internamente, de você defender que é melhor a gente seguir pela arbitragem, né? Então, eu tenho essa preocupação, eu acho importante a gente mencionar isso, e eu acredito que um dos gargalos, no meu caso, no setor de infraestrutura, eu acho que existem 2 gargalos. Um ainda é um número reduzido de árbitros, não que não tenham árbitros mais jovens, competentes, etc., mas ainda, como você falou, nos últimos 20 anos teve um boom. Então a gente não pode estar trabalhando hoje com a mesma turma de árbitros de 20 anos atrás, né? Tem que surgir, e tanto os escritórios quanto as empresas também tem que se atentar para esse ponto e buscar árbitros que tenham disponibilidade para cuidar da demanda. E esse é um ponto. Outro ponto que a gente pode falar depois mais em detalhe é perícia, peritos e assistentes técnicos de perícia. Também é um gargalo, hoje no Brasil, eu enxergo. Então, não tem muitos players, pode ser uma dificuldade. Então, eu acho que o que a gente está precisando é destravar um pouco esses gargalos, né, para buscar a celeridade e manter, nós, que eu tenho certeza que todos somos entusiastas do Instituto, manter ele afeito ao que é internamente. Olha, vou ser celere, eu vou entregar uma decisão melhor possível, porque tenho especialidade para isso, existe a confidencialidade, as empresas se sentem mais seguras. Então, eu acho que no Brasil hoje a gente precisa atentar para esses pontos e buscar melhorar. Legal, Lucas. Obrigado. Eu ouvi atentamente a sua resposta e eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto que você falou a respeito da concentração, né, de muitos casos em poucos árbitros, né? Essa é uma reclamação que eu, pelo menos, tenho ouvido com alguma frequência, né? E aí, enfim, eu acho que no processo de nomeação de árbitros, né, tem, enfim, vários partícipes, né? Tem as instituições com as listas de arbitragem, tem os advogados com as suas preferências, e também tem o próprio cliente, né? E aí, muitas vezes eu ouço o seguinte: olha, ninguém acorda de manhã e fala, olha, eu hoje vou ter 50 arbitragens, né? Isso não acontece, né? Há um processo de indicação. Então, o que muitas vezes árbitros que têm esse alto número falam é assim, olha, enquanto continuarem me indicando e eu achar que eu tenho condições de acompanhar, de prestar bom serviço, eu vou continuar aceitando. Então, a bola cai, na verdade, para o cliente e para o advogado, né? Assim, então, se essa é uma reclamação que existe no mercado, o que o cliente pode fazer para aprimorar um pouco isso, então? Exato, André, concordo com você. É um tema aí que tem que passar por todos esses atores na arbitragem. Eu acho que aí o principal papel para a gente, quanto cliente, é instar o escritório a promover nomes diversos, entendeu? E, inclusive, recentemente, nos escritórios que a gente trabalha, tem trazido nomes com mais disponibilidade, sejam mais jovens, etc., mais especialistas no assunto. Então, isso possibilita que a gente avalie e escolha um coárbitro que seja adequado para a demanda e que tenha disponibilidade. Então, isso me lembra também a importância da parceria com os escritórios, entendeu? É fundamental, desde o início, né, essa parceria, e essa confiança vem, inclusive, num desses primeiros pontos aí de indicação do coárbitro e da gente trabalhar. E do lado do cliente, você estar aberto a novos nomes, a discutir novos perfis, a ver, não ficar só atrelado, porque, querendo ou não, a gente tem um universo de arbitragem muito menor do que os escritórios que nos assessoram, certo? Então, eles estão vendo mais. O cliente pode acabar ainda tendo a ideia de alguns nomes mais tradicionais, mas se o escritório vem e promove, eu vejo isso internamente,
a gente leva muito em consideração o que o escritório está indicando. Então, eu acho que é um papel aí dos escritórios, quebrar um pouco isso, desses gargalos que a gente está mencionando, e do cliente também está aberto para discutir novos nomes, novos perfis, e do nosso lado a gente está sempre aberto. Isso é um ponto mesmo, Lucas, que a gente encara no momento da recomendação ao cliente, da indicação do árbitro, né, e de trazer novos nomes, essa questão da... Óbvio que existe uma insegurança, né, do próprio do diretor jurídico de aceitar uma indicação de um nome que sai daquela lista 10 mais ali, ou 5 mais, e bancar, né, a indicação de um novo árbitro. Mas eu acho que exatamente isso que você disse, a participação do escritório especialista, né, esse know-how que a gente acaba adquirindo por participar em muitos casos e conhecer os novos nomes, passa a ser relevante. Mas eu queria entender de você, como diretor jurídico, como é que vocês buscam informações sobre os hábitos, se vocês usam listas como Chambers, ou não, como é que vocês fazem essa lapidação, ou você deixa tudo na mão do escritório? Existe algum mecanismo interno que você utiliza? Silvia, eu acho que é um mix aí de fatores. Como eu comentei, via de regra, o escritório vem com alguns nomes e vem com os perfis, e nas arbitragens que eu trabalhei recente, o escritório faz um trabalho muito detalhado. Vem com um perfil da sugestão de árbitro, se atua como advogado ou não, como ele costuma atuar, às vezes se tem alguma experiência que pode comentar, etc. Então, a gente parte desse paper, desse documento, para avaliar, e aí, como você mencionou, também podemos ir para os rankings, para Chambers, para Who's Who Legal, etc., para verificar. Mas é um trabalho, de novo, a gente, in-house, a gente está, como você mencionou, né? A gente está mais limitado no âmbito das arbitragens. Os escritórios estão atuando em muito mais com outros clientes e tal. Então, é muito importante essa parceria do escritório, que acho que a gente pode comentar aqui, que vai seguir ao longo de todo o processo arbitral, e confiar nos nomes que ele vai propor. E aí a gente escolhe, olha, esse aqui tem mais a ver com essa especialidade, por exemplo, no nosso caso, olha, é um contrato com a administração pública, ele já atua nesse tipo de contrato? Ele entende bem? Olha, é um contrato de infraestrutura, é relativo a fornecimento de material rodante, é relativo ao sistema de sinalização. Será que esse árbitro está afeito a esses casos? Ou é um árbitro que atua mais na área societária, por exemplo? Ou não, esse árbitro, ele atua na área contratual e ele entende bem de infraestrutura, ele entende bem de administração pública. Então é aí que a gente vai nessa discussão, conforme os perfis apresentados, e fazemos a decisão. É assim. Legal. Eu achei bem interessante o que você falou, o Lucas, sobre a pesquisa, né, que vocês fazem em parceria com o escritório a respeito do árbitro. Uma outra coisa que eu tenho ouvido no Brasil é que há uma certa divergência a respeito do que o árbitro precisa revelar, né, quando ele é nomeado por uma das partes, né? Esse é um tema sempre complexo, né, porque a lei não estabelece um rol fixo e não estabelece porque realmente é uma situação que depende muito das circunstâncias de fato, e aí cria-se, né, muitas vezes, em alguns casos, uma dúvida, né? Será que aquilo deveria ser revelado? Será que não deveria ser revelado? E acaba que essa dúvida pode ter consequências graves na arbitragem, né? Porque pode levar a uma anulação de sentença arbitral, né? O TJ de São Paulo suspendeu ou anulou algumas decisões recentemente por conta disso. E aí eu imagino que isso acaba virando uma grande preocupação para o cliente, né? Vocês já chegaram a discutir isso internamente com os advogados externos? Assim, como você acha, na visão de in-house, que esse dever de revelação deve ser enfrentado pelos árbitros e pelos advogados? Mais amplo, mais limitado? Como é que você vê esse tema no momento? É bom que você começou dizendo que é um tema complexo e polêmico, e realmente é, né? Veja, aí baseado muito na minha experiência, eu acredito que deva ser mais amplo, dentro, claro, de uma razoabilidade,
para evitar isso que você mencionou das ações anulatórias, suspensão da arbitragem, etc. Nós, na Alstom, ainda não vivenciamos nenhuma ação anulatória, rescisória de arbitragem, então não tivemos esse problema, mas a gente tem conhecimento. E então, ponderando entre limitado e amplo, eu acho que amplo acaba sendo melhor por essa questão. Agora, o que a gente presencia também, quando você opta por ser mais amplo, é muitos questionamentos, muitas impugnações, que também podem dificultar o andamento da arbitragem. Então, tem que ter um equilíbrio, eu acho que precisa ser razoável, tem que informar realmente o que for relevante, e as partes têm que se contentar com isso, e não fazer uma guerra aí no início de impugnações desnecessárias. É bom ouvir de você, Lucas, que a Alstom, né, ou que você, na tua vivência nas arbitragens, não tenha ainda passado por uma questão que envolve impugnação, porque existe realmente um grande barulho sobre este tema no Brasil, porque, óbvio, 3, 4 casos arbitrais que tenham tido suspensão ou anulação, como disse o André, parece um universo gigante, mas, na verdade, a gente está dentro de um outro universo de 1000 procedimentos. É muito menos do que o judiciário, mas de 1000, 5, 6 também não é gigante. Mas, por óbvio, existe sempre uma preocupação do sistema de manter a sua estabilidade, e essa preocupação de definir modus operandi, né? Por isso a importância de ouvir o cliente, ouvir as empresas neste ponto. Eu queria focar um pouquinho na eficiência, como a gente estava falando antes, da celeridade. Acho que esse é um tema que realmente me interessa bastante, porque eu acho que a arbitragem ela é tão útil quanto a eficiência que ela gera, né? Se a gente não tiver essa eficiência, a gente acaba ficando mais do mesmo, o que não resolve o problema. E aí você tocou num ponto, você falou da questão da indicação dos árbitros, né? Da impugnação desse mundo menor de árbitros que acabam ficando mais ocupados e, portanto, talvez tenham uma velocidade mais reduzida, imprimida no procedimento arbitral, e você falou de um outro ponto que é perícia, né? Que talvez tenham poucos, ou não só tenham poucos, mas a complexidade dos casos tem ficado cada vez maior. E aí eu queria te ouvir o que você vê que é calcanhar de Aquiles da prova pericial, se você tem alguma sugestão em relação ao encaminhamento da prova pericial. Eu tenho me dedicado bastante a esse tema, queria te ouvir um pouquinho, por favor. Certo, é verdade, Silvia. Eu comentei e, infelizmente, é um outro gargalo, a prova pericial. O que eu vejo é que, infelizmente... Bom, claro que a gente tem bons players no mercado, peritos, assistentes técnicos, etc. Mas, por exemplo, na área de infraestrutura, às vezes algumas empresas estão conflitadas, você acaba com um número muito reduzido, às vezes fica até impossível achar uma empresa capaz de atuar naquele caso. Então, é um tema difícil. E outro ponto que eu estou vendo é, infelizmente, a falta de qualidade em algumas perícias, tá? E aí é uma atenção para as partes e para o tribunal também, porque, afinal de contas, quando o tribunal define o perito, ele tem que ter atenção que esse perito seja também disponível, como a gente falou e tal, e que tenha um pleno conhecimento do caso que está sendo tratado, né? Por exemplo, os nossos casos não são construção civil propriamente, né? Envolve equipamentos, sistemas complexos, etc. Então, você precisa trabalhar, e é isso acho que falta um pouco, as empresas se desenvolverem nos diversos setores aí de engenharia, construção e infraestrutura para prestar um bom serviço enquanto perito, né? Então, cabe ao tribunal ter atenção a isso e também as partes escolherem bons assistentes técnicos, com certeza. E aí acho que isso vai um pouco do que eu falei antes também. A empresa tem que
está aberto para novos nomes, senão a gente vai cair de novo no gargalo que a gente cai nos árbitros, né? Então, tem uma empresa que vocês já veem que trabalhou bem, é uma empresa recente, ou, enfim, cisão de alguma empresa, mas que presta um bom serviço. A gente também já viveu essa experiência positiva com assistentes técnicos e que dão conta do recado. Então, porque a gente também está aberto a novos nomes. Então, acho que é um trabalho aí conjunto desses próprios players se desenvolverem, se especializarem. Acho que mercado existe bastante, então quem entrar nesse mercado vai ter demanda. Então, podem seguir uma recomendação. E as empresas também estarem abertas para novos nomes para trabalhar nessa área de perícia e de assistente de perícia. Ok. Legal. Explorando um pouquinho mais o tema da perícia, o Lucas, que de fato é um dos pontos mais importantes numa arbitragem que diga respeito à engenharia e construção. Uma das vantagens da arbitragem é a flexibilidade, né? Assim, ao contrário do processo judicial, em que as regras do CPC são um pouco mais rígidas, né? E é natural, né? Que são feitas para vários casos, né? Na arbitragem tem flexibilidade. E essa vantagem ela pode ser, às vezes, utilizada numa arbitragem que requer perícia, adotando métodos, né, de realização dessa perícia diferentes. Né? Então, o que eu já vi acontecer, especialmente no exterior, é quando se realiza uma perícia, mas o tribunal não nomeia um perito do tribunal. O tribunal, na verdade, convida as partes para que elas trabalhem com seus assistentes técnicos e apresentem para o tribunal arbitral os pontos que os assistentes estão de acordo e os pontos em que há divergência. E aí, se for o caso, só no que há divergência, o tribunal, às vezes, nomeia um outro perito, quando não é possível que numa audiência, no confronto entre os assistentes, não consiga se entender qual é a questão. Então, a minha pergunta é essa. Assim, você já teve experiência em arbitragem em que as partes nomeiam só os seus assistentes técnicos e eles funcionam como se fossem os peritos do caso, em vez de ter um perito apontado pelo tribunal? E se você acha isso uma boa ideia, você acha que isso poderia ser mais aplicado? Qual a sua visão a respeito dessa possibilidade? Olha, André, de novo, eu vou falar com base na minha experiência, porque eu acho que na teoria pode funcionar, né? Uma arbitragem que apenas os assistentes técnicos atuam, dependendo da complexidade da demanda, da capacidade desses assistentes técnicos, podem funcionar, mas eu já tive experiências positivas e negativas. Eu acho que até dado a isso que eu acabei de falar sobre as restrições que a gente tem muitas vezes com as empresas de perícia e tal, eu ainda prefiro que tenha um perito do tribunal para a gente ter um embasamento aí, e não apenas os documentos, os relatórios, os laudos, enfim, dos assistentes de perícia. Por quê? Eu vou te dar um exemplo, obviamente respeitando a confidencialidade. Existia um caso nosso que era de menor complexidade, e aí exatamente para reduzir custo a gente optou por árbitro único e trabalhar apenas com assistentes de perícia e não perito, e eu não gostei da decisão, sou crítico com relação à decisão. Vou te dar esse exemplo. Uma das partes foi para uma perícia muito técnica, baseada nos documentos, etc., e apresentou o que era possível ali nos documentos disponíveis. A outra parte foi mais no acadêmico, no subjetivo, na análise do caso, sem nem se atentar aos documentos propriamente, entendeu? E aí vem também uma outra questão, que é do árbitro único, que talvez tenha esse risco, né? Não são três cabeças pensantes. Eu acredito que o árbitro, nesse caso, se convenceu mais pela parte que foi mais... trabalhou de forma subjetiva, e eram mais acadêmicos os que convenceram ele dessa forma, do que aquele que efetivamente esmiuçou os documentos, que foi no detalhe, etc. Então, ele acabou optando, para mim, pela perícia que, para mim, claramente estava inadequada, estava mais inadequada naquele momento. Então, eu acho que se tivesse um perito aí nomeado por ele, isso com certeza não aconteceria. Então, é um risco.
Então, se eu for recomendar, eu recomendaria apenas para, talvez, questões de valor não tão elevado, de complexidade menor em nível de perícia, porque aí talvez as perícias não sejam tão divergentes e você, o árbitro ou o tribunal vai conseguir decidir bem. Nesse caso, não foi uma boa experiência. Então, nesse momento, para os tipos de casos que a gente atua, de grande complexidade de infraestrutura, eu ainda acho mais válido que tenha um perito nomeado pela corte. Eu acho que não ter significa economia e pode significar celeridade também, mas tem que ser muito analisado no caso a caso. É um tricky game, né, Lucas, essa coisa, porque a gente tem o ponto da decisão técnica mesmo, 2 laudos técnicos. É muito difícil para o árbitro advogado, né, ou para o árbitro especialista, por mais que possa ser especialista em construção, definir se a rachadura da construção ou se aquele problema do equipamento, uma visão A, uma visão B, e qual é a do meio, né? Acaba tendo que fazer um X embaixo daquela que parece mais adequada e não necessariamente aos olhos técnicos do cliente, o endereçamento é o melhor, né? Então, esse é um ponto que, às vezes, o conforto do terceiro e as partes com seus assistentes técnicos facilitam também. E o outro ponto, só em relação à perícia ainda, que eu acho que é algo que a gente está aprendendo, os advogados, partes, todo mundo, é o número de quesitos, né? A gente vê perícias que têm 1.000, 2.000, 500 quesitos, né? Então é difícil ser rápido e objetivo considerando esse volume todo de trabalho que se coloca no colo do perito. A gente tem colocado o coitadinho do perito como o vilão da velocidade, mas muitas vezes é consequência da própria gestão do procedimento pelos advogados e pelas partes. E antes da gente mudar de assunto, só queria perguntar para você se você tem algum outro ponto relacionado aos árbitros, ao procedimento arbitral, impugnações, que você queira comentar que você acha que possa ser melhor endereçado pelas câmaras, pelas partes, pelos advogados, enfim, nesse sistema todo que possa importar numa maior eficiência. Olha, você falou, muito relevante o que você comentou sobre perícia, é verdade, né? Então, se as partes dificultam com excesso de quesitos, óbvio que a perícia vai ser mais demorada. Eu estou super de acordo que também é um trabalho das partes, dos advogados, trabalharem para ir para o cerne da questão, né? Porque o que eu estou vendo, Silvia, é assim, fazem muitos quesitos, o perito acaba se perdendo e não soluciona o cerne da questão, acaba respondendo mais os secundários e não os principais. Também não ajuda. Então, acho que nós internamente buscamos ser objetivos, ser práticos, mas nem todas as arbitragens eu vejo isso das contrapartes, certo? E outro ponto também relevante é que, veja, o perito, mesmo o nomeado pelo tribunal, pelo árbitro, não é o árbitro. Então, eu gostaria de ver também nesses casos os árbitros, quando tiver, né, também um bom trabalho, por exemplo, de assistente de perícia e tal, mostrando que aquela conclusão do perito não foi adequada, dos árbitros bancarem e falarem, não aceitarem integralmente o laudo pericial quando eles não se sentem confortáveis, porque a gente também não pode confundir. Perito não é árbitro, o perito ela fazer o trabalho dele, mas quem decide, quem vai analisar toda a prova documental, testemunha, etc., é o árbitro. Então, acho que o árbitro não pode confiar 100% na perícia. Então, quando você tem um trabalho de assistentes técnicos também e que fundamentam, olha, dá um exemplo, porque determinado aspecto do informe pericial não deve ser acatado, acho que os árbitros precisam também afastar e decidir com independência. Esse é um ponto. E quando você falou de celeridade nos procedimentos, me lembrou aqui que a gente falou também, posso discorrer um pouco mais, das impugnações, né, dos árbitros para o início do procedimento arbitral. O que eu tenho visto muitas vezes, e aí o André comentou sobre o dever de revelação, e isso deve ser mais amplo ou mais limitado, o que acontece é que as partes, seja revelação ampla ou limitada, têm questionado muito os coárbitros indicados pelas outras partes e por muitos motivos frívolos, sem razão, etc. E o que é pior, eu tenho visto ser acatado pelas câmaras, pelas instituições, essas impugnações. Então, teve um caso assim emblemático para mim,
que demorou mais de 1 ano para se constituir o tribunal arbitral e fazer o termo de arbitragem, o termo de missão, porque não conseguia formar o tribunal, porque foram feitas diversas impugnações, e nesse caso era a Câmara CCI que acatou. E a CCI, salvo engano, ela tem uma decisão não fundamentada se ela acata ou não. Então você fica, você aceita e você nomeia, indica outro coárbitro, né? Então a sensação que eu fiquei nesse caso foi dolorido para mim. Eu senti, eu senti que a outra parte queria determinar quem era o meu árbitro. Eu falei, isso não pode acontecer, isso tem que ser rechaçado. Né? Então, eu realmente fiquei indignado aí nesse caso. No final das contas, a gente acabou indicando o coárbitro totalmente de acordo com o que a gente queria, mas eu senti isso, que havia um direcionamento, e infelizmente não estava sendo rechaçado essas impugnações sem fundamento pelas instituições, pela Câmara, que eu acho que isso precisa acontecer. De novo, a gente vem de celeridade. Eu não posso demorar mais de 1 ano depois do meu requerimento de arbitragem para fazer o termo de arbitragem. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que focar realmente no que for relevante. E também, do nosso lado, fazer a autocrítica. Eu estou impugnando com fundamento ou não. A gente realmente só faz essa impugnação quando a gente acha estritamente necessário. Senão, a gente segue exatamente para não atrasar o procedimento. Então, acho que isso aí é, de novo, uma atuação que todos os stakeholders aí da arbitragem precisam ter em mente. E só para complementar essa tua preocupação, Lucas, que é real, evidente, daí fazendo um pouco da lição de casa nossa aqui do Câncer CBC, a gente está trabalhando efetivamente na própria divulgação das decisões dos comitês de impugnação para servir de paradigma para que as partes, os próprios comitês de impugnação, entendam aquilo que é passível de ou não gerar a remoção do árbitro diante daquela impugnação. Então, é como aquela coisa, é um sistema em eterna melhoria, né? E nós acreditamos que esta divulgação, e esse é um ponto ruim que eu acho da CCI, porque você não consegue enxergar o motivo ou o porquê da decisão, né? Que a gente tem que trabalhar mesmo, porque aí essa informação divulgada, o consenso, aquilo que gerou a remoção ou não, serve também de parâmetro para as partes, que passa sabendo que vai ser infrutífera, né? E talvez isso possa até gerar lá na frente uma consequência em termos de sucumbência e partilhamento de custas, algo a gente também pensar mais para frente, mas eu acho que é um ponto real mesmo. Obrigada pela tua resposta. André, você continua daqui, por favor. Bacana, muito, muito bom saber, você ouvir que o Câncer CBC está empenhado em divulgar as decisões das impugnações. Acho realmente muito importante. A LCIA, né, London Court of International Arbitration, começou isso faz alguns anos atrás, e eu acho que o resultado tem sido muito bom, né? Assim, é muito, muito bacana poder ver o que de fato pode levar ao afastamento ou não. Então, assim, um parabéns especial aqui ao Câncer CBC, mais uma vez no Brasil, sendo protagonista da história da arbitragem brasileira. O Lucas, eu sei que você comentou aqui com a gente, já sabia disso, que você também tem experiência com casos envolvendo a administração pública, né? E a administração pública no Brasil, ela adotou uma postura pró-arbitragem, né? Quer dizer, por muitos e muitos anos a administração não pensava em resolver conflitos pela arbitragem, e agora ela, nos contratos maiores, ela é favorável, ela opta pela arbitragem, né? Você já teve experiência? O que você pode trazer para a gente dessas experiências envolvendo a administração pública? Trago sim, André. Primeiro, também vou elogiar a iniciativa do Câncer CBC, porque acho muito válido. Parabéns, Silvia. Tomara que isso seja uma regra e que a gente tenha isso mais claro para evitar essas impugnações, né, desnecessárias. Pois é, André, quem diria, né, há 20 anos, 15 anos atrás, que a gente já está fazendo arbitragem com a administração pública, com empresas públicas, autarquias, sociedade de economia mista. E sim, como a gente trabalha nesse setor de infraestrutura, onde tem muitos players ainda estatais,
eu tenho experiência com arbitragem com a administração pública, e o que eu posso te dizer é que só o fato de ir para a arbitragem já é um ponto positivo, eu considero, né? Porque, infelizmente, eu acho que a arbitragem ainda é um campo mais neutro na administração pública do que no judiciário, pela própria estrutura do judiciário, fazenda pública, etc. Então, é positivo a gente levar essas questões para arbitragem, às vezes até arbitragem internacional, quando for o caso, para ser ainda um campo mais neutro, quando são projetos relevantes e quando, óbvio, a administração pública está de acordo, né? Tem previsão no edital, o contrato. Então, eu acho que isso é bastante positivo. Já vejo também, em alguns casos, falando de dispute board, de mediação, conciliação, acho tudo muito positivo para a gente fugir do judiciário quando os temas são muito complexos. Agora, aspectos negativos, como você comentou, o que eu acho é que as empresas, entidades públicas em geral, elas também estão se adaptando, elas não têm esse histórico de trabalhar com arbitragem, tem vindo de alguns anos para cá. Então, eu acho que talvez seja um próprio conhecimento do processo. Claro que não são todas, tem empresas que já têm bastante experiência, mas algumas não, e que também atuam com o próprio jurídico interno, né? Não necessariamente, porque são empresas que têm, às vezes, um jurídico muito extenso, que cuidam de contencioso e cuidam de arbitragem, e eu vejo, às vezes, tentar levar o procedimento arbitral como se fosse um processo civil no judiciário, com muitos questionamentos, que seriam os nossos recursos, ou com muitas manifestações, etc., e, de novo, trava a nossa questão da celeridade, né? Então, eu acho que aí vai de um aprendizado, de uma curva de aprendizado, dessas empresas entenderem que a arbitragem é diferente de poder judiciário e seguir realmente o rito do instituto, tá? E vale também para os árbitros e para as câmaras, para as instituições, para direcionar isso, porque eu acho que também precisa de uma atuação mais rigorosa dos árbitros, em linhas gerais, né? Às vezes não é só com a administração pública, mas para essas entidades que participam da arbitragem e querem seguir ou coordenar como se fosse um processo judicial, que não é. Então, eu acho que tem essas dificuldades em muitas entidades da administração pública, tá? Nem todas, como eu disse, mas algumas a gente tem essa dificuldade. E eu acho que com o passar dos anos, eles vão adquirindo mais experiência, vão entendendo melhor, tem que se profissionalizar, né, nesse assunto também, e que também cabe aos árbitros deixar claro o rito da arbitragem e tal, para a gente seguir com esses objetivos que a gente tem de celeridade e agilidade. Então, são esses pontos que eu vejo aí de diferente quando a gente tem com a administração pública, mas, de novo, acho muito positivo que a gente esteja cada vez mais e mais contratos prevendo cláusula arbitral nesse tipo de contratos públicos. Legal, eu concordo integralmente com você. Acho que, enfim, foi um passo importante para a administração ter passado a optar por arbitragem e que é um processo contínuo, né? Eu acho que vale muito mencionar a criação do NEA, né, no âmbito da AGU, que mostra quanto que, pelo menos no âmbito federal, quanto que a administração está interessada em se especializar, em aprender mais, em fazer melhor. Eu acho que são todas iniciativas muito positivas que são boas para todo mundo, né? São boas para a empresa privada, para a administração, para o país, de modo geral. Lucas, eu queria agora mudar um pouquinho, né? A gente falou bastante sobre arbitragem no Brasil, e eu queria, já que você representa uma empresa que é uma empresa internacional, eu queria explorar um pouquinho a sua experiência também em arbitragens internacionais. E quando que você vê a necessidade de, por exemplo, estabelecer a sede da arbitragem fora do Brasil, ou, por exemplo, escolher um direito que não é o brasileiro? Quando que isso é necessário? Depende do contrato, depende da contraparte? Como é que você enxerga essa possibilidade? E
nas vezes que isso for necessário, para onde você optou? Você optou para Nova York, você optou para Londres, você optou para Singapura, Paris? Direitos aplicáveis? Como você vê essas alternativas? Certo, André, realmente existe essa discussão. Veja, a gente é confiante com a arbitragem nacional, tá? Então, quando são empresas brasileiras, clientes, parceiros, fornecedores, contratados, etc., brasileiros ou estabelecidos no Brasil, a gente opta normalmente por arbitragem nacional. Agora, o que pode acontecer muito no nosso caso é que nós temos clientes estrangeiros, fornecedores estrangeiros e tal, e aí é a outra parte que demanda que seja uma outra sede, uma sede mais neutra, que não seja no Brasil. Então, de novo, a gente volta para aquela pergunta, é uma discussão de negócio, né? Então, é uma discussão de negócio, é uma discussão que vai fazer parte da discussão do contrato, e no nosso caso é mais nisso, quando a gente está trabalhando com empresas estrangeiras e que elas demandam que seja numa sede neutra, e nós acabamos concordando. Eu diria, e aí se você pensar nas sedes mais utilizadas, né, que você perguntou, vai depender muito também da nacionalidade da empresa, se é norte-americana, se é europeia, etc. Mas as empresas vão puxar, né, a sardinha para o seu lado, dizendo assim, querendo ir numa legislação que eles conhecem, ou numa Câmara que eles conhecem. Então, vai depender muito dessa negociação aí do contrato, da cláusula compromissória. Mas o que eu vejo, Nova York, Miami nos Estados Unidos, Miami para a América Latina também tem se mostrado um centro, né? Na Europa, os clássicos, eu diria, Londres, Paris, Berlim, Zurique, considerando empresas europeias. A gente também já teve experiência nesses casos. Eu não trabalhei no mercado asiático com arbitragem, eu sei que Singapura é bastante utilizado, né, também, recentemente, mas ainda não trabalhei diretamente. O africano, eu até falei, eu tenho experiência lá, mas só nos grandes centros você vê algo com arbitragem, também não é muito utilizado. E em América Latina, se eu posso destacar, eu vejo Santiago do Chile. Os países hispânicos, eles optam muito por fazer arbitragem em Santiago do Chile, também é uma referência aqui para a América Latina. Então é isso, eu acho que é uma decisão do negócio, mais do caso a caso, da contraparte, para a gente poder definir. Nós estamos confortáveis com a arbitragem nacional e também com diversos países e câmaras aí mundo afora. Daí a importância, né, Lucas, quando a gente trata do ambiente institucional no Brasil, da gente ter uma arbitragem brasileira na mesma paridade da arbitragem internacional, né? A gente tem que navegar dos mesmos modos do mundo todo para não gerar um camarada estranho aqui, né? Então, para você, como empresa internacional, escolher Brasil, Londres ou Singapura, considerando que o sistema arbitragem é o mesmo, né? Não haveria nenhum óbice, né? Isso é muito importante de ouvir. Exato, é isso mesmo. A gente está confiante também nas câmaras e tal, e nos processos que a gente tem em arbitragem nacional e, quando necessário, também atuando nas arbitragens internacionais. Exatamente. E eu fiz uma anotação aqui, antes de caminhar para a minha última pergunta aqui, que eu tinha, na verdade, a minha curiosidade em saber um pouquinho do lado da advocacia, do advogado, né? Eu queria, você mencionou logo no início, mediação, que você acha que deveria ter uma maior utilização do método, né? E a gente tem feito muita, o CCBC especialmente, o escritório aqui também, muita divulgação e uma tentativa muito de usar a mediação como uma forma aí de, se não acabar com o conflito, para reduzir o conflito, né? Principalmente nessas arbitragens complexas, às vezes você consegue eliminar grande parte dele, endereçando numa mediação. Vocês têm utilizado a sua experiência positiva? É interessante que você mencionou isso, porque teve um caso recente, exatamente não no Brasil, mas na América Latina, que existia uma mediação que não solucionou todos os problemas, todos os quesitos, mas restringiu bastante o que foi para a arbitragem.
né? Então, já foi válido, foi bastante válido a gente ter optado por esse procedimento de mediação e deixar para a arbitragem apenas o que as partes efetivamente não concordaram. Eu não tenho visto tanto ainda, Silvia, infelizmente, na minha área, tantos casos assim, mas eu acho muito válido, sim, fazer. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma até de conciliação, mas é numa Câmara alemã. Então, eu até comentei aqui, né, uma das diferenças que eu vejo isso em arbitragens internacionais, eu vejo outros países estimulando mais conciliação e mediação, e eu acho válido, porque se a gente conseguir solucionar dessa forma antes de ir para a arbitragem, que a gente sabe que, embora todas as vantagens, é um processo mais desgastante, exaustivo e mais caro, é muito válido, seja resolver todas as questões, ou seja, parte delas e restringir mais ainda o que se leva à arbitragem. Estou de acordo. Lucas, última pergunta aqui, a gente está chegando a quase 1 hora de entrevista. Queria fazer uma última pergunta, pedir de você uma resposta bem objetiva, que na linha do que a Silvia já entrou um pouco na linha do advogado, né, e continuando um pouco nessa linha, que técnicas no procedimentos você acha que o advogado pode adotar na condução da arbitragem que podem melhorar as chances de êxito ou melhorar a posição do cliente? Você já fez mock trials antes das audiências e o que você espera, né, de maneira geral, da equipe que está atuando na defesa da empresa, né? E quanto o time interno da Alstom se envolve na preparação do caso? Você poderia, na maneira mais objetiva possível, dar um pouco da sua visão a respeito desses pontos todos? Eu sei que são vários pontos, mas enfim, eu sei certeza que você consegue fazer. Vou tentar, André. Olha, como eu falei do início, eu acho que essa parceria com o escritório que atua na arbitragem é fundamental, sabe? E eu espero o escritório e os advogados assertivos, disponíveis, que entendam do meu contrato, que entendam do meu setor, que busquem, que estudem. É fundamental, porque a gente trabalha com um setor específico, então você precisa entender. Eu acho que a gente está falando aqui, é um relacionamento intenso, exaustivo e de anos. Então tem que ter uma boa relação, não só comigo, que sou o head jurídico, mas com a minha equipe, com a equipe técnica de engenharia, com a equipe comercial. Então eu diria que a gente é sortudo, porque a gente trabalha com os escritórios, que está funcionando muito bem esse casamento e essa parceria. Então o que a gente precisa disso é de disponibilidade, de profissionalismo, de atuação, de entender bem do caso e de ter uma relação boa com o time interno, porque ele vai muitas vezes interagir, o advogado, não só comigo ou com os advogados da nossa equipe, mas com a equipe de engenharia, com a equipe técnica. E você falando também da equipe interna, como isso atua, então acho que eu já falei um pouco do que a gente espera dos advogados, e é isso, é uma parceria, é mão dada até o final, certo? E a gente tem funcionado bem dessa forma. E eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? A gente também tem que estar disponível e contar com um escritório que combina, que tem o mesmo perfil, que a gente se dá bem, isso é importante. E já com relação à equipe interna, André, na Alstom, vou citar rapidamente, mas é fundamental, a gente tem os contract managers, né, os gerentes de contrato, que estão vinculados ao jurídico, mas não necessariamente são advogados, podem ser administradores, engenheiros ou advogados, e eles atuam mais no dia a dia dos contratos, produzindo a documentação, notificação, correspondência. É uma equipe super profissional e quando existir arbitragem, vão ser eles que vão socorrer primeiro, vão ser eles que vão ter acesso à documentação, vão ser eles que vão entender melhor do caso do que eu, por exemplo. Então, é muito importante essa interação da equipe interna com os advogados externos, e a gente tem isso bem, a gente tem um time de gerentes de contrato muito bom. Eu também tenho na minha equipe uma responsável pelo contencioso de litígios e arbitragem, contencioso judicial, então que ajuda bastante. Eu acho que o papel do head é coordenar, é apoiar.
A arbitragem é um tema sensível para as empresas, então, obviamente, a gente atua mais próximo disso. Mas todos esses atores aí têm uma importância significativa para o sucesso do resultado final. Consegui ser conciso? Foi perfeito. Bom, eu queria encerrar a nossa entrevista com o Lucas, agradecendo, obviamente, a ele pela disponibilidade, pela maneira clara e completa que ele respondeu as perguntas. Acho que tudo ficou muito claro e é muito importante que todo mundo possa ouvir a opinião do cliente a respeito de todas essas questões que a gente levantou. Então, muito obrigado, Lucas. Agradecer a Silvia também, de novo, pela disponibilidade, por ter trabalhado comigo nas perguntas, para a gente estar, né, no limite de tempo que a gente tinha, trazer uns pontos que a gente achava interessantes. E ao Lauro, né, que é o grande idealizador sobre o lado do empreendimento do canal Arbitragem e também desse projeto, né? Parabéns novamente, Lauro. E por fim, o Rafael, que deu auxílio técnico aqui, que não aparece na telinha, mas deu auxílio técnico aí. Lucas e Silvia, vocês querem dar um último recado? Primeiro pela Silvia e depois pelo Lucas? Obrigada, André. Acho que o agradecimento a você, de novo, canal Arbitragem, Lauro, ao Lucas. Depois dessa 1 hora de bate-papo, a gente percebe o quanto complexo é o ambiente que a gente navega da arbitragem, né? O quanto depende de um teamwork, né? Que todos esses players inseridos trabalhem no desenvolvimento não só do procedimento arbitral, mas da arbitragem como um todo. Fiquei muito feliz de ouvir a posição do Lucas, positivas, em que pese críticas, mas positivas em relação à utilização da arbitragem e também da mediação. É um prazer muito grande e que seja mais uma de muitas oportunidades para estarmos juntos. Obrigada. Eu também encerro agradecendo a vocês mais uma vez o convite do André e do Lauro e a participação da Silvia. Eu acho que vocês conduziram muito bem com perguntas que são feitas ao meu dia a dia, por isso talvez a facilidade aí nas respostas. E acho que todos somos entusiastas, né, da arbitragem, queremos, embora críticos, que ela desenvolva, que continue aí florescendo por mais tempo no Brasil e fora. E muito feliz de inaugurar essa segunda temporada aí de entrevistas no canal Arbitragem. Eu vi diversas entrevistas de excelente qualidade e numa parte da parte, e fico feliz num canal tão importante para esse nosso instituto de ter participado. Agradeço a vocês.